O pesquisador polonês Michael Keller conseguiu mesmo provar que Deus existe? Keller criou a teologia da ciência. O que é a teologia da ciência? Em poucas palavras, segundo ele, ela se define assim: a ciência encontrou Deus. E a isso Keller chegou fazendo-se aqui uma comparação com a medicina, valendo-se do que se chama diagnóstico por exclusão. Quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas, não é por isso que ela deixa de ser uma doença. De volta agora à questão da formação do universo, há perguntas que a ciência não responde, mas o universo está aqui e nós nele, nesse buraco negro entre Deus. Keller montou a sua metodologia a partir do chamado Deus dos cientistas, o Big Bang, a grande explosão de um átomo primordial que teria originado tudo aquilo que compõe o universo. Em todo o processo físico há uma sequência de estados. Um estado precedente é uma causa para outro estado, que é seu efeito. E há sempre uma lei física que descreve esse processo, diz ele. E em seguida fustiga de novo o pensamento. Mas o que existia antes desse átomo primordial? Michael Keller usou algumas ferramentas fundamentais para ganhar o tão cobiçado prêmio científico da Fundação Templeton. Tendo como base principal a teoria da relatividade, de Albert Einstein, ele mergulhou nos mistérios das condições cósmicas, como a ausência de gravidade que interfere nas leis da física, como explicar a massa negra que envolve o universo e faz nossos astronautas flutuarem, como explicar a formação de algo que está além da compreensão do homem. Jogando com essa questão, que abre lacunas na ciência, Keller afirma a possibilidade de encontrarmos Deus nos conceitos da física quântica, onde se estuda a relação dos átomos. Dependendo do polo de atração, um determinado átomo pode atrair outro e, assim, Deus e a ciência se atraem. E se a ciência tem a capacidade de atrair algo, esse algo inexoravelmente existe, diz Keller. Mas a questão aqui é: Michael Keller provou a existência de algum Deus? Para começo, leve-se em conta que, como nos informa a Wikipédia, a Fundação John Templeton é uma organização filantrópica com uma inclinação espiritual ou religiosa que financia pesquisas interdisciplinares sobre o propósito humano e a realidade última. Foi criada em 1987 pelo investidor e filantropo Sir John Templeton, que tinha ligações com o fundamentalismo protestante. Ou seja, é uma instituição que tende a defender a existência divina e não lhe custa muito dar um prêmio a alguém que lhe pareça convincente em favor de suas crenças. Veja seu argumento. O que é a teologia da ciência? Em poucas palavras, ela se define assim: a ciência encontrou Deus. A isso Keller chegou fazendo-se aqui uma comparação com a medicina, valendo-se do que se chama diagnóstico por exclusão. Quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas, não é por isso que ela deixa de ser uma doença. De volta agora à questão da formação do universo, há perguntas que a ciência não responde, mas o universo está aqui e nós nele, nesse buraco negro entre Deus. Só que ele não leva em conta que a doença desconhecida não é obrigatoriamente uma doença específica que ele imaginar e definir para preencher a lacuna existente. E também, o que faz os astronautas flutuarem não é uma massa, mas a falta de gravidade. Ele aprendeu ciência e, como condicionado que é pela religião, colocou sua ciência a serviço de seu Deus e fundamentou na ignorância o que chama de prova da existência de um Deus. Isso é como você ver uma pedra rolar do alto de um penhasco e afirmar que lá no alto da montanha vive um gigante invisível que empurrou a pedra. Se ninguém souber explicar o que fez a pedra rolar, você provou que o gigante invisível existe.
Michael Keller prova a existência de seu Deus tanto quanto você prova a existência do gigante do alto da montanha.